Então, seja bem-vindo, Dr. Tiago. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui, prazer estar novamente, mas agora em um formato novo, né? Agora presencial. Graças a Deus as coisas estão voltando a ser presenciais. Então, eu queria que tu definisse para nós, né, antes, o que é, afinal, essa síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é a síndrome do esgotamento profissional, né? Quando a pessoa que está trabalhando, ou não, pode acontecer no núcleo familiar, no ambiente familiar também, está esgotada. E não é uma questão de estresse, ansiedade, não. Esses são alguns dos sintomas da síndrome de burnout, mas não é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é algo totalmente diferente, né? Uma doença moderna que surgiu em razão de todo o nosso trabalho moderno e tudo. É uma síndrome que não se tinha conhecimento há 30, 40 anos atrás, justamente porque a vida era diferente, né? A dinâmica era outra, né? Então, uma doença moderna que nós fomos contemplados por ela, né, na nossa sociedade. E ela tem basicamente seis sintomas, né? Que eu não vou entrar em detalhes porque é algo mais técnico, algo mais médico, mas é de fácil constatação, assim. Inclusive, se recomenda sempre que se faça um diagnóstico profissional, porque ela é uma doença que exige um diagnóstico, não é uma doença que tu olha o teu colega e diga, tá com síndrome de burnout, viu? Não, pode achar que ele está, mas tem que ter esses 6 elementos, né, para caracterizar. Então é somente mesmo um profissional qualificado, né, um psicólogo, um psiquiatra ou uma psicoterapia, né, psicanálise, que pode fazer esse diagnóstico. Muitas vezes não é um profissional que consegue fazer o diagnóstico, mas o psicólogo e o psicanalista, ou o psicólogo e o psiquiatra, ou psiquiatra e o psicanalista, enfim, né? Tantas nuances que essa doença tem. Ela, inclusive, foi colocada como doença do trabalho agora em janeiro pela OMS, né? Mas ela é uma doença já antiga, já tem casos muito antigos e que ainda não tinha essa classificação de doença do trabalho. Aí trouxe ela à tona agora e, graças a Deus, a sociedade está se interessando por esse assunto tão importante. Os principais, assim, a fadiga, né, a questão do cansaço extremo, assim, da pessoa dormir cansada e acordar cansada, né, como se não tivesse descansado. A questão da confusão mental também, assim, de esquecimento, de não lembrar, assim, das coisas, assim, não lembro, o que tu fez de manhã? Não me lembro. E questão de ansiedade também, assim, e de estar se cobrando, assim. E também tem elementos que parecem com depressão. E às vezes realmente tem depressão além da síndrome de burnout. Mas é aquela questão da tristeza extrema, assim, da pessoa não se achar capaz, de não estar dando conta, assim, né? Esses são os 3 principais sintomas, assim, que exigem atenção, assim. E muitas vezes vem do excesso de trabalho, do excesso de cobrança, vem basicamente dos excessos, né? Inclusive, ela pode acontecer até no ambiente familiar, né? Por exemplo, uma mãe que tenha tido filho recentemente, ela pode ser vítima de síndrome de burnout, porque está esgotada ali com multitarefas, com algo que ela nunca tinha passado, né? Geralmente, primeiro filho, né? Ou também pessoas que estão com idosos em casa ou com pessoas com depressão também podem ter, assim, né? Mas o mais comum é no ambiente de trabalho, né? Não só no ambiente de trabalho, mas com coisas relacionadas ao trabalho. Sim, é um número muito elevado e muito disso é fruto que o Brasil é um dos 3 países mais ansiosos do mundo, né? Que mais sofre com ansiedade, que mais tem venda de medicamentos para ansiedade, ansiolíticos, etc. Né? Então, uma coisa está ligada à outra, porque um dos sintomas da síndrome de burnout é justamente a ansiedade, né? Que ela acaba aflorando muito mais em pessoas que já são ansiosas, que elas já têm essa predisposição a ter síndrome de burnout, depressão, né? Então, isso influencia muito. Por isso que o Brasil tem
essa ligação tão forte com a síndrome de burnout, infelizmente. Nós mesmos, brasileiros, temos uma falsa imagem de que o brasileiro não é trabalhador. Quem trabalha são os japoneses, os chineses, ou gente dos Estados Unidos, ou europeus. Só que aí, se for ver levantamentos científicos e do trabalho, dizem que não, que o Brasil é um dos países que mais trabalha no mundo, em horas, né? Aí a questão de qualidade já é outra história, né? Sim. Mas é um dos que mais trabalha horas no mundo, né? Então uma coisa está ligada à outra também. O Brasil está junto com o Japão, China e todos esses países entre o país que as pessoas mais trabalham horas por dia e por semana. Tanto que agora com essa questão de home office e tudo mais, muitas empresas de tecnologia e informação europeias estão contratando brasileiros porque se deram conta disso, que os brasileiros trabalham mais que os europeus que eles têm lá, né? E com um salário bem menor, inclusive, né? Então, para eles é o melhor dos dois mundos, né? Temos aqui um funcionário que vai aceitar trabalhar 10, 12 horas por dia e vai receber 30%, 40% do que um funcionário europeu aqui que vai trabalhar 6 horas. Inclusive na Europa está tendo até um movimento para reduzir jornada de trabalho para 3, 4 dias, né? Em vez de 5. E no Brasil isso não tem previsão de acontecer tão cedo e nem se cogita isso, né? Para ver como o brasileiro realmente trabalha muito. Mas aquela questão, mas de qualidade, formação, já é outra história. A questão de horas trabalhadas, o Brasil é um dos campeões no mundo. Sim. Infelizmente a pandemia alimentou a ansiedade, depressão e insegurança das pessoas, né? Que já tinham um excesso de trabalho e junto com o elemento medo, né, acabou alimentando, aflorando síndrome de burnout nas pessoas que algumas já tinham, não sabiam, né, e outras estavam em um quadro de desenvolvimento, mas ainda no início, aí veio a pandemia, aí acelerou, né, então uma coisa que era para a pessoa ter daqui a 3, 4 anos, com a pandemia foi acelerada. Aquilo ajudou, né, mas não criou. A pandemia ajudou, mas não criou. Bom, respondendo primeiro que não é que algumas empresas não tenham preparo, eu diria que a grande maioria não tem preparo nenhum, né, sobre síndrome de burnout, está totalmente despreparada, a imensa maioria, até empresas grandes, até multinacionais, inclusive, né, que é um problema mundial, e mesmo a Microsoft em 2019 e 2020 estava tendo problemas gravíssimos com isso e eles não estavam sabendo lidar, né? Então, né, que dirá empresas médias e pequenas, pior ainda. Mas justamente agora, por estar em voga, por ter sido classificada como doença do trabalho pela OMS, agora as empresas têm que procurar se atualizar e ir atrás, porque isso não só prejudica o funcionário, mas prejudica a empresa também, porque o rendimento não vai existir, vai estar com um funcionário doente, daqui a pouco ele vai se afastar no INSS, vai ficar 3, 4, 5 meses afastado e a empresa vai ter que colocar algum novo no lugar e quando ele voltar vai ter que ficar com os 2 funcionários, vai ter que escolher mandar um dos 2 embora. Então as empresas têm que pensar que isso é uma doença que desencadeia uma reação em cadeia, né? Que afeta todo o ambiente de trabalho, toda a estrutura da empresa, na verdade, né? E quando é com um gerente ou alguém do alto escalão, que também são vítimas, né? Pior ainda, e todos os subordinados dele também vão estar prejudicados. Vão sofrer com isso. Então é importante as empresas irem atrás e não ficarem só em palestras que ninguém presta atenção e workshops que ninguém dá a mínima, né? Mas coisas mais efetivas. Que é um assunto antigo, mas é um problema que foi diagnosticado como problema recentemente. Tanto que agora no começo do ano fiz um evento com o Dr. Evandro, um excelente psicanalista do trabalho do Rio de Janeiro, justamente sobre esse tema, sobre burnout. E logo depois que se encerrou, muitos representantes de associações procuraram ele justamente para falar sobre esse tema, que não estavam encontrando especialistas que falassem sobre esse assunto. A gente da Bahia, Distrito Federal, de vários estados, né, abraçaram ele. Não, vem falar aqui também, nós precisamos falar sobre esse tema. Que por um lado me deixa feliz que está
tá tendo uma procura, tá tendo uma curiosidade de saber o que é e entender, né? Que é importante, é vital para reconhecer e trabalhar em cima desse problema. É que, infelizmente, tem toda uma glamorização, uma romantização do excesso de trabalho. Ah, olha que bonito, ele ficou trabalhando até às 11 ontem, está preocupado com a empresa, com o trabalho. Não deveria, né? As pessoas devem criar consciência, começar a criar consciência que a saúde mental do trabalhador é essencial, é vital. Sem saúde mental, nem vai ter capacidade de trabalhar, né? E também as empresas têm que entenderem que um funcionário com excesso de trabalho, ele não vai render, porque uma pessoa que está trabalhando 12 horas por dia, ela não vai ter o mesmo desempenho que uma pessoa que trabalha 8 horas, porque ela já vai estar esgotada ali e a produção dela não vai ser boa, não vai ser efetiva. Vai ficar ali lendo 10, 15 vezes a mesma coisa até raciocinar, tá, é tal coisa. Se ela tivesse com uma jornada de trabalho humana, ela leria aquilo 1, 2 vezes, tá, é tal coisa, tá aqui, resolvido. Então, às vezes, esse excesso de trabalho é causado até pelo próprio esgotamento da pessoa, que não está conseguindo render e produzir, que está trabalhando demais e está se arrastando ali, né? E os funcionários têm que ter consciência, né, de que a saúde mental deles é a prioridade. Tem que saber o limite. Sim. Né? Sem saúde mental, eles não vão ter nenhum emprego, nenhum trabalho. Então, não adianta ficar com medo de ser demitido. O trabalhador tem que entender que trabalho é uma das prioridades, mas não é a única prioridade. Tem gente que trata o trabalho como filho ou como parte da família, como se fosse realmente uma pessoa ali, um ser que ele tem que cuidar, como se fosse um bebê que ele tem que estar cuidando toda hora, o tempo todo, que depende só dele. Não, trabalho não depende só de uma pessoa, exceto quando a pessoa é autônoma e só trabalha para si. Aí sim, mas se ela trabalha em uma empresa ou algo assim, não depende só dela. Tiago Aquines, advogado, membro da GETRA Rio Grande do Sul e da Comissão Especial Trabalhista da OAB-RS. Também faz parte, né, ele é integrante da ABA-RS e ele atua na área trabalhista, previdenciária, consumidor, civil e contratos. Bom, deixa eu fazer uma próxima pergunta então. Já que tu falou para nós, né, trouxe que foi em janeiro de 2022, né, se eu não me engano, o burnout então virou doença do trabalho. Então, queria saber de ti, como, né, a gente consegue solicitar, né, na Justiça do Trabalho essa síndrome, né, esse dano causado ao funcionário? É através do dano moral ou é uma outra rúbrica que a gente pede? Não, isso é considerado um acidente de trabalho. E o dano moral é a consequência, mas o principal é o reconhecimento do acidente de trabalho e, junto com isso, os danos morais. Aí, sendo reconhecido o acidente de trabalho, vai ter estabilidade, né, de até 12 meses. Pode conseguir também um tratamento para o resto da vida, tratamento médico, psiquiátrico, né? Mas, claro, nada é garantido, né? São direitos que o trabalhador tem. Só que é importante o trabalhador começar a fazer um tratamento, né, psicológico ou psiquiátrico logo no começo da doença, quando ouviu falar sobre síndrome de burnout, foi lá, viu, eu acho que eu tenho, vou fazer uma análise, vou fazer uma consulta, tem o diagnóstico, certo, com essa documentação ele vai conseguir entrar com ação, senão é muito temerário, não, se depender só do perito da justiça, o perito da justiça vai ser um psiquiatra, um psicólogo, vai ser alguém qualificado ali, mas que vai fazer uma perícia, ali, uma entrevista de 1, 2 horas e é isso. Não vai conhecer a fundo, né? Não vai ter esse aprofundamento e tudo como um médico ou psiquiatra particular, ou até do SUS, que o SUS tem convênio, tem consulta psiquiátrica, psicológica de graça, né? Vai ter, né? Que às vezes é acompanhamento de 1, 2, 3 anos até se chegar a um diagnóstico final. Então o trabalhador tem que ter essa preocupação com ele mesmo, né, de fazer isso. Aí sim, com essas provas ele pode vindicar os seus direitos na justiça. Interessante, então ele vai ser tratado lá na 30ª Vara do Trabalho. Sim, na 30ª Vara do Trabalho. Entendi. Se for em Porto Alegre. Sim, e no caso, realmente, né,
sendo confirmado, né, que ele tem a síndrome de burnout, ele também vai conseguir a aposentadoria por doença, né? Claro que agora estou fugindo um pouquinho do trabalhista, né? Mas vai ser tudo casado, né? Vai ter que entrar com uma ação lá com o INSS. Sim, ele pode ter o direito à aposentadoria, né? Como qualquer doença, né? Dá direito. Mas aí vai depender da questão do laudo previdenciário, né? Sim. Vai depender também até da própria ação de acidente de trabalho, se ficar configurado que ele não tem condições de trabalhar, não tem condições de exercer suas atividades nem que seja temporária por X anos, né? E dependendo da idade que ele tiver, vai precisar fazer tratamento por 5 anos até se recuperar completamente. Ele tem 60 anos, então nem adianta voltar para o mercado de trabalho, já pode tentar uma aposentadoria. Mas isso aí vai depender do caso a caso. E no trabalhista, ele pode pleitear uma pensão vitalícia para essa empresa? Sim, justamente dos direitos que eu comentei que pode ter o direito à pensão vitalícia, né? Tratamento psiquiátrico, psicológico, ou medicamentos, né? Porque daqui a pouco ele vai precisar fazer uso de medicamentos controlados por tantos anos, ou sem data, né? Porque senão não se tem uma data para fim, né? Tem uma data de início, mas não tem uma data de fim. Pode ter que ficar tomando medicamentos durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, o resto da vida. Não tem como saber. Então pode ter direito, sim. E a empresa, ela pode, por exemplo, vamos supor que eu tenha síndrome de burnout, a empresa realmente está ciente disso, porque eu já dei aconteceu vários casos comigo, por exemplo, enfim. A empresa pode demitir esse funcionário? Poder infelizmente pode, né? Mas não deveria. Porque se for configurado que ele estava doente, pode configurar uma dispensa discriminatória, né? E pode configurar que ele tem estabilidade de até 12 meses e a empresa ser condenada a pagar a indenização referente a esses 2 meses de estabilidade. Então não é recomendável que faça, né? Inclusive pode encaminhar para o médico da empresa, se tiver, né? E fazer um diagnóstico ali, né? Mas não faça isso, porque além de ser muito desumano, pode dar problemas gravíssimos legalmente falando. Pode até também um dano moral para a empresa, né? Sim, isso vai ser o mais barato, inclusive. Bom, como provar a justiça, que eu tinha anotado aqui também no meu roteirinho, tu nos explicou já, né? Na verdade, desde que esse funcionário desconfie que ele tem essa síndrome, ele tem que se munir de provas, né? Ao longo do tratamento, enfim, para ter realmente uma documentação robusta para conseguir entrar com essa ação, né? Não adianta só depender, né, da perícia médica. Perícia, como tu falasse, né? E quais são os direitos, né, de quem sofre, né, com essa doença? Tem direito à estabilidade, né? Pode ter direito à pensão vitalícia, né, indenizações, né? E dependendo, tem direito também a tratamento, né, gratuito pelo SUS, né? Ou custeado pela empresa, dependendo do que for decidido, né? Mas aí é discutível, né? Pode ter direito desde que fique configurado, e também vai ter a avaliação da perda laboral do trabalhador ali para ver, né, se ele teve perda da capacidade de trabalho, quanto foi. Então depende de provas. E por último, eu te perguntar como é que tu está enxergando esse dano moral, né, referente, que é uma consequência, né, do pedido dessa síndrome de burnout, porque a gente teve agora recente, né, reforma trabalhista em 2017, que modificou, né, como a gente pede esse dano moral. Então a gente tem, por enquanto, está lá no STF ainda, né, para ser observado, talvez mude, que a gente tem quanto maior é o teu valor que tu recebia, maior será o teu dano moral, né? Que a gente tem 20 vezes o salário, 10 vezes, 50 vezes, né? Mas a gente vê, né, nos casos na Justiça do Trabalho que o dano moral nunca é um valor muito representativo, né?
Mas a síndrome de burnout, como ela agora ela é encarada como uma doença profissional e é algo muito grave, né, que a gente está vendo, né, a pessoa muitas vezes fica incapacitada por trabalhar para sempre, tu acha que vai ser analisado pelo judiciário que realmente tem um valor melhor? No começo sim, mas depois, infelizmente, vai indo para o TST e vai diminuindo, então não serão indenizações simples dano moral muito elevadas. Mas é que é uma soma de fatos, né? Tem a questão da pensão vitalícia, tem a questão dos medicamentos, tem a questão da estabilidade, da dispensa discriminatória. Aí isso sim, tudo somando vão dar indenizações bem grandes. Então por isso que as empresas têm que ficarem bem atentas, porque 15 mil pode não ser uma condenação muito grande em danos morais, mas para uma empresa média pode ser bem considerável. Ainda mais que de repente pode ter outros funcionários da mesma empresa com essa síndrome, né? Sim, inclusive. Tem de cada 3, 1. Inclusive podem ter consequências administrativas, né? Que aí é multas do Ministério Público do Trabalho e tudo, que aí multas do Ministério Público do Trabalho, sim, não tem um limite de valor, podem ser multas altíssimas, né? Sim. E a empresa tem que provar que está tomando providências e tudo mais, então são coisas bem pesadas. A empresa tem que estar as empresas têm que estar bem atentas. É verdade, eu andei dando uma lidinha também de algumas empresas que elas foram denunciadas, né? Porque funcionários estão fazendo muitas horas extras. Sim, justamente. Só que, claro, isso acontece justamente por causa do excesso de trabalho e também pelo número pequeno de funcionários, né? Porque o correto é a empresa contratar mais pessoas, né? Porque se tem excesso de trabalho, é porque tem menos pessoas, né? É, que infelizmente a curto prazo as pessoas pensam, vou economizar aqui, não vou contratar um funcionário. Mas aí a longo prazo vai ver, médio e longo prazo, o prejuízo pode ser bem grande. E como tu bem colocaste antes, infelizmente, funcionários ainda têm essa dificuldade. Eles consideram a hora extra algo que enriquece bastante a sua remuneração mensal e contam com aquela hora extra todos os meses, né? Mas se esquecem que agora são jovens, né? Mas ao longo, né, do excesso de trabalho, vai ficando mais velho, vai te dando esse esgotamento mental. E também não quer dizer que em jovens acaba não acontecendo a síndrome de burnout muito antes, né, do que tu chegar à maturidade, vamos supor, né? Não, com certeza. Idade não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pode ser primeiro emprego lá com 20 e poucos anos e tá com síndrome de burnout. Sim. Principalmente porque a pessoa nunca trabalhou, não conhece a temática, não está acostumada com pressões, cobranças e metas e pode ter. Então, idade é detalhe, né? E uma última pergunta que agora eu pensei de fazer essa. O bullying, né, ocorrido no ambiente de trabalho, não só realmente com metas, né, como tu falou, métricas, metas impossíveis de serem alcançadas, mas também o bullying no serviço, referente a colegas por fatos de discriminação, não só discriminação, mas vamos supor que acham que a pessoa não é inteligente ou não é muito rápida, né, que daí não é discriminatório, né? Isso a gente pode considerar que pode ocorrer uma síndrome de burnout nesse sentido ou isso não ficaria enquadrado? Não, porque ela é restrita a relações de trabalho. Né? Mesmo. Isso já seriam relações humanas, aí depressão, outras doenças, né? Pode alimentar, pode ajudar, mas agora ser o fator não seria. Perfeito. Então, tem mais alguma colocação que tu queira contribuir? Só agradecer pelo espaço, obrigado a todos também que estão aqui conosco, né, virtualmente. Espero ter conseguido esclarecer algumas coisas e qualquer dúvida, fico à disposição, né, porque eu sei que é um tema que é novo, né? Todos temos muitas dúvidas, então estou à disposição aqui para auxiliar nessas dúvidas e questões também. Te agradeço muito, sei que a tua agenda é bem lotada, então eu te agradeço mais uma vez, agradeço o pessoal de casa
Então, continuem sempre assistindo nosso Time to Talk, nosso programa de empreendedorismo, toda semana com um vídeo novo para vocês. Então, até a próxima. Ah, e não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal.